Olá pessoal, meu nome é o Everton Siqueira e esse é o nosso podcast Ser Clínico. Hoje nós vamos falar sobre o paciente informa mal. Então, para a gente começar, eu quero que vocês imaginem um cenário de uma corrida de leito no hospital, em que um residente está apresentando um caso para o seu preceptor junto com a turma de acadêmicos de medicina. E então o residente começa a fala: professor, o paciente se queixa de cansaço, parece que súbito nos últimos 5 dias. O paciente informa mal, diz que não usa nenhum remédio e não sabe de nenhuma doença prévia. O exame físico é pobre, apenas algumas crepitações inspiratórias nas bases dos hemitórax, a ausculta respiratória e um inchaço discreto de tornozelos. O residente, então, segue descrevendo uma longa lista de resultados de exames de laboratório, enfatizando um valor de BNP, no que ele descreve como sendo uma zona cinzenta, e um valor do dímero D alterado. Uma radiografia de tórax e, por fim, sugere a realização de uma angiotomografia do tórax e de um ecocardiograma para o diagnóstico da dispneia do paciente. Mas enquanto o residente fala, o preceptor já está matutando na sua cabeça: o que será que ele realmente quer dizer com o paciente informa mal, né? Será que, na verdade, o que ele está querendo, o que ele está significando é que não sei o que está acontecendo com o paciente, mesmo após tê-lo avaliado? E isso é o que eu quero comentar hoje, né? Não é raro a gente ouvir essa expressão: o paciente informa mal. O paciente ele não consegue fornecer uma história adequada, né? E é uma expressão que há muito tempo me incomoda muito, porque, na verdade, me parece muito mais uma tentativa de transferir uma responsabilidade que é do médico, que é a habilidade de entrevistar o paciente, de obter informações através daquela comunicação que permita uma abordagem diagnóstica para o paciente. Então, a minha incompetência, a minha incapacidade de chegar a pelo menos a algumas hipóteses diagnósticas, a que seja a um raciocínio sindrômico, a culpa não é minha, a culpa é dele. É ele que não conseguiu me informar os dados e não eu que não fui capaz de obter os dados através dessa comunicação, não é? E isso contrasta com outras habilidades clínicas, né? Eu nunca ouvi uma pessoa acusar o paciente de ser culpado porque ele não conseguiu, por exemplo, puncionar um acesso venoso profundo, né? Ou não conseguiu realizar uma punção lombar, né? Essas outras habilidades, os aprendizes, né? Os médicos, eles aceitam a sua responsabilidade, a sua inacurácia técnica, né? Mas a anamnese e entrevista clínica, tradicionalmente, é relegada ao paciente a responsabilidade quando aquilo não gera muitos frutos, né? E essa reflexão ela precisa ser feita no seguinte sentido, né? De que a anamnese ela pode até parecer ser um procedimento simples, né? Mas na realidade é uma das habilidades clínicas mais complexas para se dominar, né? Ela consiste justamente em se estabelecer uma comunicação efetiva com o paciente, né? Com objetivos vários, mas dentre eles de obter dados que podem ser objetivos o bastante para fornecer um diagnóstico muito acurado sobre o estado de saúde de uma pessoa, né? Então, o que a gente precisa entender é que uma comunicação efetiva ela só é estabelecida quando há entendimento, né? Quando é possível compreender o que realmente o outro está tentando expressar da maneira mais precisa possível, da maneira como ele experimenta, da maneira como ele realmente vivencia aquela circunstância, né? E comunicação é difícil, é um dos grandes desafios do nosso tempo e da espécie humana, né? Como um todo. Fala-se muito, né? Mas comunica-se pouco. Nós vivemos num tempo de muita informação, mas pouca comunicação, né? Então, primeiro, para mim, o ponto de partida é entender. Entrevistar pacientes é difícil, é muito difícil. E por isso mesmo eu deveria dedicar grande energia e uma quantidade de tempo significativa em aprender essa habilidade. Então, se eu não consigo, ao final de uma
entrevista médica obter que seja um caminho, que seja um raciocínio sindrômico, uma hipótese, pelo menos que exames eu devo pedir, eu não sou capaz, eu estou incompetente para exercer a habilidade da anamnese, né? Agora, ainda em termos de comunicação, por que comunicação é tão difícil? Porque alguém diz algo, né, e outrem escuta, há pelo menos 4 processos envolvidos, né? O primeiro é o que a pessoa quis dizer, né? O segundo é aquilo que a pessoa realmente disse. E isso, quando chega para quem ouve, ainda tem uma terceira dimensão, que é o que você realmente entendeu que a pessoa disse. E, finalmente, o que a pessoa acha que você entendeu. Então, comunicar é muito complexo, porque existe um desafio na minha capacidade de expressar o meu sentimento, seja ele um sentimento psíquico, seja ele um sentimento somático, uma percepção do meu corpo, da manifestação do meu corpo. E para isso eu vou usar as minhas ferramentas, eu vou usar o meu vocabulário, eu vou usar as minhas experiências prévias. É muito difícil para quem fala separar, dividir o que está sentindo daquilo que ele está interpretando sobre aquilo que ele está sentindo. Né? Mas existe, por outro lado, a dificuldade de quem escuta, né? Quem escuta precisa escutar tentando se colocar no lugar do outro, tentando se preocupando mais do que o que chega menos do que com o que chega aos meus ouvidos e mais com o que a pessoa realmente está tentando expressar, com o que ela está vivenciando. Né? E isso torna-se ainda muito mais complexo em algumas situações clínicas, né? Existem alguns cenários que tornam a anamnese difícil, né? Eu diria que são os cenários do paciente que informa mal, né? Quais são essas circunstâncias em que o paciente poderia informar mal, ou seja, que a entrevista seria mais difícil, né? Um é entrevistar pacientes estrangeiros, né? Existe aí uma barreira de linguística, né? Então a pessoa ela pode não ter uma compreensão sobre o significado de uma palavra que você tem, né? Ela não tem aquele background de vivência cultural que dá a determinados termos significados mais específicos. E também a entrevista de pacientes que têm variações regionais muito fortes da língua, né? Então, num país continental como o Brasil, se entrevistar uma pessoa do Sul, uma pessoa do Norte, pode ter desafios por vocabulários próprios, por regionalismos, ou por dar significados diferentes para uma mesma palavra do que você no local. Então, a língua, né, ela pode ser realmente um fator de complexidade da anamnese, né? Um outro seria entrevistar pacientes com alterações do estado mental. Né, pacientes que estão sob efeito de substâncias ou que se encontram gravemente doentes com alteração do nível da consciência. Existe, obviamente, um desafio em se entrevistar esses pacientes. E também os pacientes que tenham disfunções cognitivas. Né? A acurácia da informação fornecida pode não ser muito adequada justamente pela doença do paciente. Né? Nesses casos, entrevistar o acompanhante, entrevistar uma pessoa que convive com o paciente pode ser de valor inestimável. Uma terceira causa para uma anamnese difícil seria a entrevista de pacientes ansiosos, né? O paciente ansioso, ele tem dificuldade às vezes de organizar o fluxo de ideias, ele tem uma dificuldade de se expressar, muitas vezes ele começa um assunto, ele vai em outro e volta novamente. Então o médico ele tem que ter uma capacidade de trazer mais a entrevista sob um controle um pouco mais rígido, tentando direcionar o paciente, manter a atenção dentro de determinado aspecto até que se esgote a abordagem, né, a entrevista de determinado aspecto antes de ir para o outro. Então tem que ser uma entrevista um pouquinho mais centrada, né? Um caso parecido são pacientes prolixos, mas um outro cenário. O paciente prolixo pode ser um desafio imenso durante a entrevista, porque o paciente às vezes se tortura, né? Em certo sentido, com um excesso de detalhes que você pode considerar até que não sejam importantes.
né? Mas pode ser importante no sentido de que ele revela a personalidade ou o funcionamento psíquico daquele paciente, né? Ou as suas crenças sobre determinados aspectos da sua história. Mas é uma situação difícil, né? E o que a gente pode fazer como estratégia nesses casos é, às vezes, dividir a avaliação em alguns momentos, né? Começa a avaliação, aborda alguns aspectos e a gente continua em outros momentos, porque pode se tornar muito complexo realmente a entrevista desses pacientes, né? Um quinto cenário, né, de uma anamnese difícil seriam pacientes com baixo nível educacional, né? Pessoas com uma escolaridade mais baixa podem ter um repertório linguístico um pouco mais pobre ou menos estratégias para expressar, né, os seus sentimentos ou as suas percepções sobre o seu próprio corpo, não é? E talvez este seja um dos cenários mais frequentes em que as pessoas tentam atribuir a culpa de uma anamnese difícil ou de uma anamnese ineficaz ao paciente, não é? Mas quando a gente consegue dominar algumas técnicas de entrevista, é possível obter dados muito acurados nesses casos também, né? E o último cenário que eu gostaria de citar para uma anamnese difícil são pacientes tímidos ou muito reticentes. É o contrário do prolixo, né? É o paciente que você tem dificuldade de obter dados, né? O paciente ele expressa muito pouco do que sente e é difícil às vezes acessar realmente o conteúdo latente, o que realmente quer dizer os determinados termos que o paciente usa, porque ele tem reticência por várias razões. E aí, esse caso ele é desafiador porque é necessário entender o motivo da reticência, muitas vezes para conseguir obter do paciente mais detalhes que permitam um diagnóstico. Então o médico tem que estimular, o médico tem que usar várias estratégias para obter mais dados, mais detalhes sobre os sintomas relatados para o paciente nesse contexto. Não é? Mas são justamente os casos de anamneses mais difíceis que precisam de um médico ainda mais competente. Então, atribuir ao paciente a responsabilidade porque você não conseguiu entrevistá-lo não é uma saída muito adequada, porque os casos mais difíceis são os que precisam dos melhores médicos, né? Os casos fáceis, já falei, até eu dou conta. A ideia é os casos difíceis. Quem vai estar ali, né, para lidar com esses casos mais desafiadores? Por outro lado, agora eu quero falar de causas de uma anamnese inadequada em relação agora ao entrevistador. Já falei do ponto de vista de quem fornece a história, agora do ponto de vista de quem entrevista, o que pode tornar uma anamnese pouco frutífera do ponto de vista de quem entrevista. Primeiro, que pode ser um profissional muito competente, mas ele está com pressa. Então a pressa é um problema grave, porque eu já vi colegas muito competentes, muito estudiosos, fracassarem miseravelmente porque fizeram atendimento em 5, em 10, em 15 minutos. Né? Não é possível exercer a abordagem de casos difíceis em 5, 10, 15 minutos. Né? Então a pressa ela é um motivo de erros, uma fonte de erros inexorável. O outro é o cansaço, né? O médico também cansa, né? Então, quando está numa situação de muito cansaço, esses casos podem ser particularmente desafiadores e nessa circunstância pode-se ter um resultado muito ruim justamente pela exaustão, né? Eu tenho uma grande referência também na medicina, né? Um dos melhores clínicos que eu conheço, o professor José de Freitas Teixeira Júnior, Freitas, que ele tem uma frase que é lapidar. Ele diz que ele não toma grandes decisões no dia que não está bem, né? Então essa capacidade de se perceber, de saber como você está, né? Até onde você consegue ir em determinado dia, ela é fundamental para o clínico, não é? Então se você está num dia muito cansado, muito ruim, a gente pode talvez, num caso complexo, reagendar a avaliação, ou fazer parte da avaliação e dividi-la em outros momentos. Né? Um terceiro cenário seria a preguiça. Essa aí é um pouco mais difícil da gente resolver, não é? O fato é, médico não pode ser preguiçoso. Porque todo encontro clínico é um encontro complexo, que vai te requerer energia, vai requerer uma atividade de observação muito intensa, uma capacidade de raciocínio. Então, a preguiça, né, a tentativa de encurtar a coisa, ela invariavelmente vai levar ao fracasso. Né? Mas é uma terceira causa de uma anamnese ruim, né? O médico preguiçoso. Né? Isso então no residente, se tem uma coisa que realmente
realmente me irrita no residente é a preguiça, né? Todo o restante, né? Uma dificuldade técnica, uma dúvida ou uma falta de conhecimento no campo, ele tá ali para aprender, né? Ele tá ali porque ele tem capacidade técnica, porque tem dúvidas mesmo. Senão eu não estaria ali. Mas, agora, a preguiça, essa me irrita um pouquinho, porque é fonte de erro grande e não tem a ver com o nível de expertise em que se encontra um profissional, né? Tem a ver com uma postura, né? Com uma postura que a gente tem que identificar e tem que lutar contra ela. Né, um quarto motivo de uma anamnese difícil do ponto de vista do entrevistador, né, são as pessoas inexperientes, realmente, que ainda se encontram numa fase inexperiente da formação. Eu vou substituir a inexperiência por um outro termo, que eu vou chamar de falta de treinamentos ou de formação adequados. Porque existem médicos que já têm 10, 15, 20, 30 anos de profissão e ainda não sabem fazer uma boa entrevista médica, simplesmente porque não tiveram a oportunidade de aprender adequadamente, né? Isso é algo que a gente vê com frequência nos currículos médicos, né? A ideia de que a anamnese se aprende fazendo, não é? E o que é um erro. Né? E finalmente eu vou falar um quinto motivo em que um entrevistador pode falhar na entrevista médica, que seria a contratransferência, né? É a ideia de você criar sentimentos negativos em relação ao paciente, com juízo de valor, e aquilo criar uma barreira e dificultar a sua habilidade de exercer a prática clínica naquele cenário, né? Isso acontece, por exemplo, quando você faz um atendimento de um criminoso, né? Quando você atende etilistas, é muito comum tratar o etilista como culpado, né? Dar uma conotação moral para aquele processo que é um processo fisiológico de dependência química, né? Mas existe toda uma aura da nossa cultura de culpabilizar um indivíduo por se encontrar naquela situação, ou até mesmo pacientes psiquiátricos, né? Em que se existe uma contratransferência no sentido de que ele está me enganando, ele é psiquiátrico, isso é mentira, né? O que é uma estupidez imensa, porque os pacientes psiquiátricos ele adoecem também de outros sistemas do corpo, e aliás adoecem com mais frequência, né? As comorbidades clínicas são ainda mais frequentes nos pacientes psiquiátricos do que numa pessoa que não tem uma comorbidade psiquiátrica grave, por várias razões, né? Pelo uso de medicamentos que podem dar efeitos colaterais, porque interfere na relação com o corpo, ou porque aumenta o risco de abuso de substâncias, enfim, o fato é que o paciente psiquiátrico, muitas vezes, ele é negligenciado ou visto com preconceito, e isso vai levar também a uma anamnese ineficaz, justamente por esse preconceito já na partida do atendimento desse tipo de pacientes. Então, esses são alguns motivos pelo qual uma anamnese pode ser difícil do ponto de vista de quem a conduz, né, do entrevistador. Bom, agora, a anamnese é um procedimento que faz parte do método clínico, da abordagem clínica. Eu duvido que algum médico, nunca encontrei alguém, duvido que algum dia eu vou encontrar alguém que diga, né, e sustente a tese de que a anamnese é um procedimento fútil ou um procedimento desnecessário na prática clínica. Eu não encontrei ninguém que fala isso ainda. Agora, ao contrário, né, a maioria esmagadora dos médicos vai dizer do valor inestimável que a entrevista clínica tem na abordagem dos pacientes. Se por um lado esse valor único da anamnese no método clínico é enaltecido pela grande maioria dos médicos, né? Por outro, contrasta a pobreza dos currículos médicos no sentido de ensinar essa habilidade fundamental, né? O ensino da anamnese ela é muito parecida em grandes escolas, em várias escolas, e consiste em entregar, né, para o estudante uma lista padronizada de perguntas e dizer para ele, vai lá e aplique essas perguntas, e com isso você vai aprender a entrevistar pacientes, né? E isso é um ledo engano, né? Mas a habilidade da entrevista clínica, ela não se trata tanto do que, mas do como se pergunta. É muito mais a forma como se elabora as perguntas, como se cria oportunidades do paciente expressar os seus sentimentos para que eu tenha um entendimento, é que vai determinar o resultado da sua entrevista do que aquilo que você realmente perguntou, né? Uma lista de perguntas qualquer um pode fazer, tá? Pode ser feito, inclusive, pelo próprio paciente, num autoquestionário ou por programa de inteligência artificial,
né? Agora, o como se pergunta, o como se permite que o paciente coloque a sua experiência é que vai determinar numa compreensão mais precisa ou menos precisa do que realmente estava acontecendo, não é? Essa compreensão que vai determinar a habilidade de entrevistar os pacientes realmente. E é disso que depende o sucesso diagnóstico da entrevista, né? Ele consiste não em coletar um monte de dados, né? Mas consiste em entender realmente o que o paciente está experimentando para que se faça um diagnóstico mais acurado. Por exemplo, em alguns cenários de urgência, isso pode ser definidor da vida do paciente, porque nós temos muito tempo para voltar naquilo várias vezes, né? Então, voltando agora lá no início do nosso podcast, no caso que eu contei para vocês, não é? O preceptor, então, sabia o que o paciente queria dizer com a expressão o paciente informa mal. E então segue para o leito junto com o residente, com os internos, e se apresenta ao paciente e começa a anamnese de uma outra forma, pedindo que o paciente simplesmente descreva as suas queixas, nas suas próprias palavras, né? E à medida que o paciente vai contando, surge então a percepção de que o paciente chama de cansaço uma sensação de um aperto na região reto-external, associado a uma falta de energia, né? Que o incapacita de continuar os seus esforços, né? Por exemplo, ele apresenta isso quando ele caminha um quarteirão da sua casa até onde ele pega o ônibus, até o ponto do ônibus, para ir ao trabalho. E insistindo um pouco mais nessa história, ele fala que já sentia esses sintomas há algum tempo atrás, mas só quando ele tinha que correr. Mas que de uma semana para cá, né, nos últimos 5 dias, ele já não tem conseguido sequer andar até o ponto de ônibus como ele costumava fazer todos os dias, né? A gente também descobre que é um paciente que formou por muitos anos, né, e parou só quando ele começou a ter esses sintomas 5 dias atrás e que achava que o cansaço era por conta do cigarro. E que o pai tinha morrido de repente aos 50 anos. Então agora, quando a gente dá ao paciente a oportunidade de dizer o que ele está chamando de cansaço, a gente deixa de interpretar prematuramente que era uma dispneia e vai pensar menos numa angiotomografia do tórax, menos no ecocardiograma e passa a perceber que esse cansaço é um desconforto reto-external com uma falta de energia que limita as habilidades, os exercícios que o paciente fazia anteriormente de forma tranquila. E percebe-se mais que é uma mudança abrupta, recente, aguda de um padrão, não é? Então a gente pode agora entender que, na verdade, esse paciente ele tem uma angina em crescendo, muito provavelmente, e que tem uma síndrome coronariana aguda, e que esse diagnóstico ele pode ser determinante da vida desse paciente, que inclusive tem um histórico familiar de um pai que teve uma morte súbita muito jovem, aos 50 anos. Então, o rendimento diagnóstico é outro, quando você oportuniza ao paciente a entender o que ele chama de cansaço. O que eu entendo de cansaço pode não ser o que ele está expressando como cansaço. E é preciso entender qual sintoma essa palavra cansaço está se referindo, né? E isso apenas conversando, dando oportunidade, evitando conclusões prematuras, logo no início da anamnese. Bom, se por um lado muita ênfase se dá na formação e na atuação do médico no processo de raciocínio diagnóstico, e tem que ser dado mesmo, porque isso é uma parte muito importante, né, da abordagem clínica, né, a gente precisa ter em mente que um raciocínio perfeito, acurado, em cima de dados errados, ele vai levar a um resultado errado, né? Então, quando a gente tem um raciocínio correto sobre dados corretos, nós vamos ter um bom resultado, né? Um raciocínio errado em cima de dados corretos, também podemos ter um resultado ruim. Um raciocínio correto sobre dados errados vai levar a um resultado ruim. Agora, um raciocínio errado sobre dados errados, aí pode dar qualquer coisa, né? Às vezes a pessoa até acerta porque subverteu dramaticamente o processo, né? Eu falo que o processo de ensino nosso, né, que é dando casos para os acadêmicos, raciocinar no conforto de suas casas ou nas salas de aulas acolchoadas, com ar-condicionado, ele não se refere à realidade profissional que esses acadêmicos vão enfrentar no futuro, né? Porque os dados que a gente dá na questão, a gente parte do pressuposto de que eles estão corretos. Mas na prática clínica, na vida real, eu sou responsável pela obtenção dos dados corretos. Eu preciso ter a habilidade de obter esses dados.
E isso muitas vezes em ambientes que são muito inóspitos, né? Em locais, em hospitais cheios, em que às vezes o paciente está deitado em leitos no chão, com calor, em ambientes barulhentos. A gente muitas vezes não tem um ambiente ideal para obter esses dados, o que torna ainda mais desafiador, mas não nos exime da responsabilidade de ainda assim ser capaz de obter os dados o mais acurados possível, porque é em cima de dados acurados que eu tenho que exercer um raciocínio para obter um diagnóstico mais adequado. Por isso que não tem como a gente exercer medicina em outro lugar a não ser ao lado do leito do paciente, né? Só se é médico do lado do leito do paciente, ou seja, sendo clínico. E é por isso que estamos aqui nesse podcast, né? Para refletirmos mais sobre o ser clínico. Então, espero que a partir de agora a gente evite essa frase que o paciente informa mal e puxa a responsabilidade mais para nós mesmos. Nesse caso aí, eu não tive a competência o bastante para entrevistar esse paciente. Porque aí a gente tem um caminho para tentar aprimorar essa habilidade e cada vez ser capaz de entrevistar casos mais e mais complexos. Né? É isso aí, pessoal, por hoje. Agradeço muito por terem me ouvido até aqui. Espero que nos encontremos no próximo. Abraço.